Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é o professor Tiago Meneghel, professor de administração do Instituto Federal de Santa Catarina, campus Lages. Nós estamos conversando sobre economia e dentro da economia, os conceitos, entender o que é demanda e o que é oferta é extremamente importante. E nesta videoaula nós vamos começar a conversar sobre demanda. O que é demanda? Para conversar sobre isso, eu convido vocês a caminharem comigo. Vamos lá? Em videoaulas anteriores, nós já falamos sobre o conceito de economia, nós já falamos sobre setores econômicos e nesta videoaula nós vamos começar a falar sobre demanda. A economia, independente do setor econômico, independente se uma análise mais complexa de renda variável lá numa bolsa de valores ou uma pessoa que trabalha numa economia comunitária, com produtos de artesanato, coisas simples, não importa. A economia em qualquer nível, em qualquer setor, ela sempre vai estar ligada a uma relação entre demanda e oferta. Oferta de alguns produtos e a demanda por eles. E é importantíssimo nós compreendermos então o que é exatamente a demanda, o que é uma demanda inelástica, elástica e todas as características da demanda. Para depois então entender o que é a oferta, como que ela se dá, a curva da oferta, enfim, e depois compreendermos a formulação do preço, né? Como que um determinado produto com relação aí à demanda e oferta, é estabelecido um preço de equilíbrio aí entre a demanda e a oferta. Então, para começar aí essa nossa caminhada, nós vamos começar a falar sobre o conceito de demanda. O que é demanda? Demanda são desejos por produtos específicos apoiados por uma possibilidade de pagar. Demanda são desejos por produtos específicos apoiados por uma possibilidade de pagar. Nós vamos ver aí conceitos um pouco mais complexos do que esse. Mas esse conceito eu já inicio com ele porque ele nos dá uma base bastante importante da demanda. E como é um conceito muito importante e ele é que vai dar a base aí pra gente, nós já vamos, já no início dessa videoaula, parar aqui para ver esse conceito um pouco melhor. Veja o que diz exatamente este conceito. Demanda são desejos. Bom, então, aqui nós já temos um conceito, que é o conceito de desejo, que nós já vimos em videoaulas anteriores, que está relacionado ao conceito de necessidades humanas. Pirâmide de Maslow, necessidades fisiológicas, segurança, afeição, certo? Status, autorrealização. Então, se você não assistiu essa videoaula sobre necessidades e desejos, retorne lá porque é bastante importante. Dentro da pirâmide das necessidades de Maslow, não importa se uma necessidade básica ou uma necessidade de status ou de autorrealização, a necessidade ela é presente em qualquer ser humano do planeta Terra, mas ela é genérica. Como que eu vou satisfazer a minha necessidade? Para satisfazer a minha necessidade, eu tenho um desejo. Então, aqui, a demanda, ela não é para a satisfação de uma necessidade. Não, ela já é em relação a um desejo, a um produto específico que eu quero. Seja ele um bem ou um serviço. Então,
Ele repete ainda, né? Demandas são desejos por produtos específicos. Então, a demanda, ela não é uma demanda, assim, se a pessoa deseja qualquer coisa, né? Então, assim, qual é a demanda que eu tenho por carros populares em Lages? Bom, a demanda é exatamente por carros populares. Não interessa quem quer tem desejo por um outro tipo de carro. Qual é a demanda por carne, né, de primeira ou por carne de forma geral em Lages? É quem come carne, quem quer carne e por aí vai. E por aí, né, então a demanda ela é sempre específica por aquilo que a gente está querendo determinar a demanda. Mas veja o término aqui do conceito que é bastante importante. Apoiados por uma possibilidade de pagar. Então, qual é a demanda por Ferraris, né, por carros aí, Ferraris, na cidade de Lages? É uma demanda muito baixa. Tanto é que nem existe concessionária da Ferrari em Santa Catarina, muito menos na cidade de Lages. Por que não existe uma concessionária? Porque não há demanda para a compra desses automóveis. Mas isso quer dizer que as pessoas não têm desejo por esse carro? As pessoas não gostam, não querem um carro desse? Não. Provavelmente, se nós formos fazer uma pesquisa e perguntar na rua quem é que gostaria, né, que tem o desejo de ter um carro, uma Ferrari, talvez aí metade da população, ou 20% da população, tivesse esse desejo. Mas por que não há demanda? Porque não há condições de pagar. Ok? Num outro ponto, nós podemos pensar, sei lá, Giló, Coentro, outros produtos aí que custam R$1, 50 centavos, R$2. Se nós formos fazer uma pesquisa, quantas pessoas têm a possibilidade de pagar por Giló, Coentro, enfim, nós vamos ver que 80% da população de Lages tem possibilidade de pagar. Mas a demanda por Giló ou por Coentro na cidade de Lages é equivalente a 80% da população? Não. Por quê? Porque apesar de ter a possibilidade de pagar, ter as condições de pagar, não há o desejo por esse produto específico. Então, o que é demanda? Demanda é quando eu tenho uma quantidade de pessoas que têm um desejo específico por algo e condições de pagar por esse algo, né? Quando eu tenho essa quantidade de pessoas que querem e têm condições de pagar, essa quantidade é a demanda que eu tenho por um determinado produto, seja ele bem ou serviço. Ok? Entendido isso, voltamos aqui. Vamos então ver dois outros conceitos de demanda. Demanda é a relação entre o preço e o total de produtos que os consumidores estão dispostos a adquirir num determinado período de tempo. Aqui, neste conceito, nós trazemos uma palavra nova e bastante importante para o conceito de demanda, que é o conceito de preço. Vocês viram no conceito anterior que demanda é a quantidade de pessoas que querem um determinado bem e têm condições de pagar por ele. Por que o preço tem uma forte relação com a demanda? Porque conforme o preço vai subindo, a quantidade de pessoas que têm condição de pagar por ele ou que acham que ele vale aquele determinado valor, né? Porque mesmo esse desejo por algo, ele está vinculado a quanto de esforço financeiro eu preciso dispor para adquirir. Então,
a cada nível de preço, existe uma quantidade de pessoas que têm o desejo por aquele produto. Então, aí isso se dá num determinado período do tempo. Então, vamos pensar aí artigos de moda praia. Os artigos de moda praia, eles vendem de forma com mais intensidade no verão e a um determinado nível de preço. Mesmo que no inverno o preço se altere, talvez a demanda não se altere ou tenha pouco impacto. No verão, sim, há uma quantidade maior de pessoas que querem aquele determinado produto e a alteração de preço altera bastante a demanda. Demanda é definida como uma relação que descreve o quanto será adquirido para cada nível de preço, com renda, preço de outros produtos, condições socioeconômicas e por aí vai. Então, aqui nós ainda aprofundamos um pouquinho mais o conceito de demanda. Além de ser desejos por algo com o poder, a possibilidade de pagar, existe aí uma relação importante de preço e de período de tempo em que esse preço é colocado. E existe também relação, por exemplo, com a renda, a oscilação de renda das pessoas, com o preço de outros produtos. Então, há uma oscilação no preço, por exemplo, do macarrão. Como que esse preço lá do macarrão tem relação com o preço do arroz, por exemplo? Então, porque o arroz, muitas vezes, é um produto substituto do macarrão. Então, toda essa complexidade da possibilidade de existirem produtos substitutos, de quanto da renda esse produto impacta, as condições socioeconômicas e por aí vai. Mas eu gostaria de voltar à questão do preço, para vocês entenderem um pouco melhor esse conceito. Nós temos aqui uma caneta. Vamos supor que eu diga para vocês que eu estou agora vendendo canetas. E peço para vocês me informarem quantos querem comprar essa caneta. Quando eu pergunto quantos querem comprar, eu estou verificando a demanda por caneta. Aí eu digo o seguinte: eu quero R$20 por uma caneta. É muito provável que a demanda seja 0. Veja, não que vocês não queiram caneta, e não que vocês não tenham possibilidade de pagar por caneta, mas vocês acham que por R$20 não vale essa caneta. A não ser que você, por exemplo, esteja em um determinado local, encontrou uma pessoa que você é fã, tem ali a oportunidade de ganhar um autógrafo dessa pessoa, você gostaria muito de ter um autógrafo, e você está, por exemplo, lá no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, um local que não tem ali mercado, não tem nada próximo. Você foi lá no Cristo Redentor, e aí chegou lá, tem uma pessoa famosa lá da Rede Globo e tal, você queria um autógrafo dela, e aí só tem um local lá que vende souvenirs e lembrancinhas do Rio de Janeiro, e a única caneta que tem lá custa R$20. Provavelmente você vai comprar essa caneta por R$20. Agora, aqui do professor, uma caneta como essa, você não paga R$20. Mas se eu disser para vocês que eu quero R$5 por essa caneta, bom, eu diminuí o preço, é muito provável que aumente a demanda. Então, a quantidade de alunos que querem essa caneta por R$5, antes era 0 a 20, agora, se nós temos uma turma de 20 alunos, por exemplo, 5 alunos, 6 alunos, 10 alunos, talvez queiram essa caneta por R$5. Se eu disser para vocês que eu quero apenas R$1 por essa caneta, é provável que dos 20 alunos da sala, os 20 queiram a caneta.
nem precisam dessa caneta, mas caneta é um artigo que é sempre bom ter em casa e por R$1 parece ser um bom negócio e por aí vai, todo mundo quer uma caneta e algumas pessoas vão criar, eu quero até 5, né? Já vou guardar aqui, então, apesar de eu ter 20 pessoas na turma, é capaz que é provável que eu tenha uma demanda aí por 30 canetas, 40 canetas, numa turma de 20 pessoas, porque o preço parece muito bom. Então, importante ressaltar essa questão de que as pessoas precisam ter o desejo por um produto específico, no caso, essa caneta, precisam ter a condição de pagar, né? Se eu estivesse aqui oferecendo para vocês uma caneta de ouro por R$5.000, mesmo que o preço dela no mercado fosse 10 mil e fosse um bom negócio comprar por 5, talvez vocês não tivessem interesse em virtude aí do alto valor que precisa ser investido para fazer o negócio. Agora, né, com uma caneta como essa, conforme o preço vai diminuindo, a demanda vai aumentando. A partir do momento que eu aumento o preço, a demanda vai caindo. Ok? Muito bem, continuamos aqui a nossa videoaula para entendermos isso que eu acabei de explicar para vocês através de um gráfico. No exemplo aqui nós teríamos maçã, né, o preço da maçã, e aqui nós teríamos a quantidade, né, em milhões de maçãs por semana, que seria a demanda em uma determinada cidade, um estado, uma região, enfim. Aqui não nos importa muito esse dado, é apenas um exemplo. Então veja, se o preço da maçã for R$10 o quilo, por exemplo, ou a unidade, que também pouco importa, nós teríamos uma demanda de 50 milhões de maçãs a um preço de R$10. Agora, se eu reduzir o preço de 10 para 8, perceba que eu reduzi R$2 aqui no preço, ou 20% no preço. Eu dobro, né? A quantidade demandada é 100% maior. Eu saio de 50 milhões de maçã para 100 milhões de maçã. Se eu reduzir para R$4, então, se eu tiver uma redução de mais de 50% no preço, a quantidade de maçãs atinge 400 milhões de maçãs por semana, ou seja, 8 vezes o valor, a quantidade que era demandada quando o preço é 10. Então, essa linha que demonstra quanto é demandado a cada nível de preço é o que a gente chama de curva da demanda. Ela vai ser muito importante para que a gente compreenda isso que eu falei no slide anterior, que quanto mais o preço sobe, mais a demanda tende a reduzir, quanto mais o preço cai, mais a demanda tende a aumentar. Mas entender essa curva vai ser muito importante para daqui a pouco a gente entender a curva da oferta, entender uma demanda elástica e inelástica e todos os outros conceitos que nós vamos ver na sequência. Como que essa curva, vamos voltar aqui, né? Como que essa curva da demanda é obtida? Como que eu sei que se o preço for de R$6, eu tenho aí a demanda por 200 milhões de maçã? Bom, a curva da demanda, ela é obtida através da soma das curvas de demanda dos consumidores. Então, aqui nesse exemplo, né, nós temos aqui uma pessoa aqui, né, A, uma pessoa B e uma pessoa C. Aqui nós temos a quantidade e aqui nós temos o preço. Aqui na fotinho embaixo nós temos sapatos, mas vamos pensar aqui que seria
maçã também para fazer a relação com o gráfico anterior. Então veja, se o preço da unidade, vamos supor aqui, da maçã for R$1, essa pessoa, aqui, deseja comprar 6 maçãs. A pessoa 2, 10 maçãs e a pessoa 3, 15 maçãs, se o preço for R$1. Mas e se o preço for R$4? Bom, se o preço for R$4, a pessoa A não compra nenhuma maçã. A pessoa B, ao invés de 10, compra 4 maçãs. E a pessoa C, ao invés de 15, compra 6 maçãs. E se o preço for 5? A pessoa A continua sem comprar nada, a pessoa B reduz ainda mais, a pessoa C reduz ainda mais. Então, nós temos essa linha mais escura aqui, que é justamente essa linha que se apresentava, não exatamente, né, porque os preços e a quantidade é diferente, mas é também a linha da demanda. A linha da demanda se dá com a soma dessas linhas aqui. Então, por exemplo, se no preço 4, quando o preço for 4, a pessoa A não compra nada, a pessoa B compra 4 e a pessoa C compra 6 ou 7 aqui, né? Nós temos a curva da demanda, que é 11. 11 o que é? A soma da pessoa C mais a pessoa B. E se o preço for 2? Nós somamos quanto a pessoa A, que aqui seria mais ou menos 4, mais aqui o que quer a pessoa B, que seria mais ou menos aqui 7 ou 8, mais o que quer aqui a pessoa C, que seria mais ou menos aqui 13. Né? E aí nós temos então a quantidade de demanda, que é a soma dessas 3 linhas. Claro que se nós estamos falando aqui no gráfico anterior da demanda de milhões de maçã, você não vai juntar linha por linha de cada pessoa que vai comprar uma maçã. Mas você vai juntar, por exemplo, os supermercados. Se o preço da maçã for R$6, quanto que cada supermercado deseja comprar? E se for 4? E se for 10? Nós temos aqui na cidade de Lages 20, 30 supermercados. Cada supermercado quer tanto, a gente soma essas linhas e nós temos aí a curva da demanda. Aqui nesse exemplo, nós temos aqui curvas individuais, né? Mas o consumidor ele pode ser uma pessoa física, mas pode ser uma pessoa jurídica, né? Um supermercado, um atacadista e por aí vai. Bom, entendido o que é a curva da demanda, nós também precisamos entender que ela não é estática. Ela pode sofrer variações. Então, a quantidade de um determinado produto que é demandado a um determinado nível de preço pode oscilar. Então não é que a demanda oscila só com relação ao preço. Se for 10, vende pouco. Se for 4, vende mais. Mesmo o preço se mantendo a 10, a demanda pode variar. A curva da demanda pode variar. Então vejamos aqui neste gráfico, né, nós temos o preço aqui de 20 mil reais ou dólares, né? Será um produto aí de alto valor, né? Um carro, alguma coisa nesse sentido assim. E aí nós temos uma determinada quantidade. Então, se o preço for de 20 mil, veja aqui na linha D0, a quantidade demandada é de 18. Mas se o preço se mantiver em 20 mil, na curva da demanda D1, a quantidade demandada sobe para 20. Se nós falarmos da curva da demanda D2, o preço, a quantidade, mesmo mantendo o preço, cai para 14,4.
E isso se dá a cada nível de preço, correto? Então, verifique aqui, se o preço for 16 mil, em D2 nós vamos ter aqui algo em 17,5. Se for D0, algo aqui próximo a 22. Se for D1, algo acima aqui de 23, né? Provavelmente 24, 25. Então, não importa em qual nível de preço, a curva da demanda, ela oscila para a direita ou para a esquerda. Por que isso acontece? Bom, existem várias possibilidades de variação da curva da demanda. Uma possibilidade, por exemplo, é o aumento da renda. Então, vamos imaginar aí que o salário mínimo é de R$1.000 e aí o salário mínimo passa a R$1.500. Então, o poder, né, de compra, a renda das pessoas aumenta em 50%. Logo, mesmo que o preço do produto se mantenha em 22 mil, a curva da demanda vai em direção à direita, porque as pessoas vão querer comprar mais maçã, carro, roupa, o que quer que seja, uma vez que a renda delas aumentou em 50%. Se a inflação, né, e nós vamos mais à frente aí nessa disciplina estudar correção monetária, inflação, enfim, se a inflação corroeu o poder de compra, a curva da demanda tende a ir para a esquerda. Uma outra possibilidade de variação é a diminuição ou aumento de preço de bens substitutos. Então, eu falei lá do exemplo do arroz e do macarrão. O arroz e o macarrão, eles são bens substitutos. A pessoa ou compra o arroz ou compra o macarrão em muitas oportunidades. Se o preço do arroz diminuir, e aqui nós vamos estar, por exemplo, vendo o gráfico do macarrão, o preço do macarrão se manteve o mesmo, mas o preço do arroz diminuiu. Logo, há uma migração da demanda para o arroz e a curva do macarrão vai para a esquerda. Apesar de o preço ter se mantido, a demanda cai. Se o preço do arroz disparou, houve aí uma crise, enfim, pouca produção de arroz e tal, o preço do arroz disparou, as pessoas estão com dificuldade de comprar arroz, mesmo que o preço do macarrão se mantenha o mesmo, a curva de demanda por macarrão tende a ir para a direita. Ao mesmo preço, as pessoas tendem a ter desejo e a possibilidade de comprar, ter demanda por uma quantidade maior de macarrão. Também acontece essa variação com a diminuição ou aumento do preço de bens complementares. Então, nós estamos falando aí do arroz e do macarrão. Arroz e macarrão são bens substitutos. Agora, arroz e feijão são bens complementares. Então, mesmo que o preço do arroz se mantenha igual, se o preço do feijão diminuir ou aumentar, isso impacta na demanda por arroz. O preço do feijão está muito barato. As pessoas vão levar feijão para casa. Está levando feijão, leva também um pacote de arroz, mesmo que o arroz se mantenha no mesmo preço. Não, o preço do feijão está assim impraticável. Não tem como levar feijão. Bom, então se eu não vou levar feijão, então eu vou fazer um outro prato, enfim, talvez não precise de arroz, também acabo não levando o arroz, mesmo que o preço do arroz se mantenha o mesmo. Então, a alteração de preço de bens complementares impacta aí na curva da demanda de um outro produto. Entre outras razões, até mesmo culturais, né? Criança, às vezes tem algumas modinhas, ela quer massinha, passou uma propaganda e agora ela quer brincar de slime, ou quer brincar de sei lá o que, né, de pular corda e por aí vai. O preço lá da corda na loja de brinquedos ou do slime se mantém o mesmo,
mas por questões culturais, a demanda por aquele produto acaba crescendo. Ou passa a moda e aí a demanda cai. E por aí vai. Então, não é apenas a questão aí da variação do preço que vai determinar a questão da curva da demanda. E nós temos produtos que têm aí uma demanda mais elástica, uma demanda mais inelástica. O que é demanda elástica e demanda inelástica? Como que eu preciso entender muito bem qual tipo de demanda, né, se elástico ou inelástico, é o do meu produto, para então determinar, né, as minhas estratégias de precificação. Tudo isso nós vamos ver na nossa próxima videoaula e desde já eu estou aguardando vocês. Até lá, um grande abraço e tchau, tchau.